Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Dia 14 dessa jornada espiritual, das 40 madrugadas com Jesus. E o tema de hoje é ensinar a mente a crer na palavra de Deus. Os que se sentem na liberdade de questionar a palavra de Deus, de duvidar de tudo aquilo em que houver algum pretexto para ser descrente, verificarão que será necessário enorme esforço para ter fé quando vierem tribulações. Tem gente que fica criando desculpas para não se submeter à palavra de Deus. Escolhe um texto ou outro das Escrituras para rebater outro texto, e não é assim que se estuda a Bíblia. Bíblia explica a Bíblia e não rebate Bíblia. Um texto lança luz a outro texto, e passagens não compreendidas em certo ponto serão compreendidas por meio de textos mais simples. Essas pessoas que se recusam a aceitar toda a Bíblia como regra de fé e prática, quando lhes sobrevêm as dificuldades, abandonam a fé, pois sua fé não está firmada no assim diz o Senhor, mas ela se baseia no seu achismo, naquilo que lhe convém. Diz mais no livro: quase será impossível vencer a influência que prende a mente habituada a descrer, pois por meio dessa atitude a alma é retida no laço de Satanás e se torna incapaz de romper a temível rede que cada vez é mais firmemente tecida em volta da alma. Misericórdia! Aqueles que desmerecem as Escrituras, seja num todo ou num ponto ou outro, passam a ser dominados pelo próprio Satanás. É Satanás quem atua na mente dessas pessoas. Continuando, ao adotar uma atitude de dúvida, o homem recorre às instrumentalidades de Satanás. Mas a única esperança daquele que se acostumou com a descrença é cair todo desvalido sobre o Salvador. E como uma criança, submeter a vontade e seus desejos a Cristo, para que seja libertado das trevas e conduzido à sua maravilhosa luz. A única esperança para tais pessoas é Jesus. Como uma criança, ele deve se submeter à vontade de Deus. A criança, por exemplo, ainda está aprendendo e confia inteiramente no adulto. Pega na mão do adulto e vai para onde o adulto for. Ela confia plenamente naquele adulto que está cuidando dela. E assim devemos ser nós, confiarmos plenamente em Jesus, pois Ele tem cuidado de nós. Se a palavra de Deus diz sim, devemos obedecer. Se a palavra de Deus diz não, devemos obedecer. Isso é viver pela fé. Continuando no livro, o homem não tem poder para libertar-se a si mesmo da armadilha de Satanás. Aquele que se acostuma a questionar, duvidar e criticar, se fortalece na incredulidade. Por nós mesmos, nós não temos força para nos livrarmos das garras de Satanás. Pela nossa natureza, nós somos amigos do inimigo, amigos de Satanás. Mas graças a Deus, pela graça de Cristo, essa inimizade é feita entre nós e o inimigo de Deus. E por Jesus Cristo, somos amigos de Deus. As coisas de Deus não são naturais para nós, seres humanos. Por isso deve haver esforço. E um dos métodos que Deus deixou é exatamente isso. É confiar na sua palavra. Crer naquilo que está escrito e ter disposição para obedecer. O Salmo 119, por exemplo, é um salmo que exalta a Deus
e exalta a lei de Deus, que é tão pisada pelos homens. Dos versos 17 a 19 nos diz: Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa, muitas vezes, é a minha oração. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, ou orando por aqueles que ainda não se converteram, para que tenha as escamas dos olhos removidas, para que enxergue as maravilhas da lei de Deus, o maravilhoso caminho que é seguir a Cristo. Verso 19: Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Para um homem nesta terra, só há segurança quando ele se dispõe a conhecer e obedecer a palavra de Deus. Dos versos 9 ao 11: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. É na palavra de Deus que encontramos confiança para vivermos de forma pura e santa, observando a palavra de Deus. Verso 10 e verso 11: De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Eis o segredo, né? Guardar as palavras de Deus no coração. Verso 44: Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. Aleluia! Assim como o próprio Deus, a lei de Deus é eterna. Inclusive no céu guardaremos a lei de Deus. Verso 72: Para mim, mais vale a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Muitos têm dedicado e gastado muito tempo, energia para enriquecer, correndo atrás daquilo que não lhe apraz, correndo atrás de puramente por ganância. Mas o salmista diz, né, que mais vale a lei que procede da boca de Deus do que ouro ou prata. No Salmos 119, agora no verso 126, é dito: Já é tempo, Senhor Jeová, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Verso 136: Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Esse deve ser o sentimento de todo o genuíno cristão ao ver a humanidade transgredindo a lei de Deus, inclusive pessoas dentro da própria igreja. Verso 51: Tu estás perto, Senhor Jeová, e todos os teus mandamentos são verdade. Todos os 10 mandamentos de Deus são verdade, do primeiro ao 10º. Todos os mandamentos de Deus. Verso 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós estamos nas trevas deste mundo, mas nós que seguimos a palavra de Deus, temos os nossos caminhos iluminados. Versos 147 e 148: Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Ou seja, devemos buscar a Deus antes do amanhecer do dia. Na tua palavra espero confiante. E diz mais: Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Até a noite devemos buscar também a palavra de Deus. Devemos ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite, como diz o Salmo 1, o primeiro Salmo, e assim nós aprendemos a confiar na palavra de Deus, nas suas promessas. A Bíblia tem muitas promessas, mas na grande maioria arrasadora são promessas para aqueles que são
fiéis a Deus e que são obedientes. Portanto, não descreia da palavra de Deus. Leia, estude, medite com humildade e busque sempre obedecer à palavra de Deus. Isso é viver pela fé. No próximo tema veremos a preparação para as provações futuras e veremos que essa preparação também está mediante ao estudo da palavra de Deus. Fique com a paz de Jesus. Amém.